Vamos juntos iniciar nossa aula de hoje, nossa aula 5. Deixa eu pegar aqui o disparador. Acho que não está aqui. Você viu o disparador? Nossa aula 5 do Instituto, e essa é a matéria de liderança. E lembrando que o nosso objetivo aqui é entendermos os princípios de liderança para você ser um líder dentro da igreja local, dentro dessa igreja, dentro de ministérios específicos. Nós estamos olhando para a concepção de diversos autores dentro do que se entende por liderança, mas o nosso objetivo juntos aqui é olharmos o que as Escrituras falam sobre o que é ser um verdadeiro líder. E hoje nós veremos sobre o caráter do líder. Está chegando já aqui o disparador para eu poder passar para frente aqui. Peraí. Obrigado. Sobre o caráter do líder. Eu sei que a sinceridade, ser alguém sincero, faz parte desse processo. A sinceridade é aquilo sem ser, é como a escultura que é vendida de forma transparente, sem uma cera para esconder as imperfeições que ela tem. Mas como você definiria caráter? Hoje nós iniciaremos olhando para a questão de quem é a pessoa que assume esse papel de liderança, muitas vezes nós veremos que nós olhamos para as qualidades, para as virtudes, e talvez você olhe para as suas qualidades e para as suas virtudes, e você se encaixe em alguns lugares em organograma dizendo, eu sirvo para aquele lugar. Mas pensando em questões do reino, pensando, por exemplo, nas questões espirituais e a liderança espiritual, a base dela precisa ter a vida espiritual. E olhando hoje questões relacionadas a caráter. O que é caráter? Vamos lá, quem começa? Vamos construir junto essa definição. O que é caráter? Define a moral da pessoa. Os aspectos morais dessa pessoa, elas estão incluídas nesse caráter. Isso é. Quem mais? Eu tenho a identidade moral e ela é alicerçada por princípios e por valores que regem quem eu sou. Quem mais? O caráter me leva a ter comprometimento com o que eu estou fazendo. Mais alguém? Alguém que demonstre essa fidelidade no que ele faz. A fidelidade aqui a Deus, O ministério demonstra o caráter com a fidelidade realmente a quem Deus é. Nós vimos na última aula que eu dei as questões relacionadas ao envisionar, envolver, equipar, encorajar. Lembra disso? A gente às vezes vai voltar em alguns aspectos. E no meio a gente viu que o papel do líder é levar o grupo a oferecer ao grupo esses elementos. Você pode voltar nessa aula que a gente vai ver o que é trazer a direção, como envolver o grupo, como dar as ferramentas necessárias para que o ministério ou o grupo possa atuar e como trazer encorajamento necessário àquilo que aconteça. Mas se eu tenho uma visão pessoal do que deve acontecer, eu vou levar o grupo, pensando no ministério da igreja, para onde eu quero. Uma empresa, quando pensa nisso, então, uma empresa ela tem, independentemente do segmento que ela tenha, se for uma empresa de negócios, o resultado e a visão normalmente dela envolve o quê? Lucro. Ela precisa de alguma forma ter resultados financeiros com aquilo. Então, se um líder dentro de uma empresa, ele não consegue fazer parte de toda a roldana da empresa, trazendo o envisionamento, o envolvimento, equipando o grupo e motivando o grupo para trabalhar, de forma que aquilo traga resultados financeiros, por melhor que seja a visão do líder, ele não vai servir para aquela empresa. Não é verdade? Ele pode ter a visão de fazer com que os funcionários trabalhem felizes.
Então, o meu objetivo maior é que os meus funcionários trabalhem felizes. Esse não é o objetivo da empresa. Pode fazer parte do processo, ter funcionários felizes trabalhando, mas qual é o objetivo final? Lucro. Nós falamos que quando pensamos no reino, sempre os 4 elementos precisam estar apontados para a cruz. E você, como líder, você entra no meio desse processo, porque quem dará o envisionamento, quem cuidará do envolvimento, quem equipará, quem cuidará de trazer esse encorajamento é você. Por isso você precisa ter caráter. E o caráter cristão, ele deve ser um espelho do caráter de Cristo na sua vida. Por quê? Qual o perigo se não for dessa forma? Você pode envisionar, envolver, equipar e encorajar o seu grupo a fazer, assim como numa empresa, você pode ter objetivos que não são objetivos do reino, você pode levar a igreja, dentro do seu ministério, a ter objetivos frustrados. Você, sem caráter, dentro do ministério cristão, e a gente vai ver já já uma definição de caráter que envolva a transparência cristã, você constantemente estará desmotivado. Por quê? Porque os resultados não serão como você espera. Você não terá novas ideias. Por quê? Porque nós temos limites na forma de pensar, na forma de encorajar, na forma de envolver. E a gente começa a pensar que nós somos responsáveis por tudo aquilo o tempo inteiro. Então, eu sempre preciso trazer novidade para o grupo. Eu olho para o meu ministério e falo, eu preciso criar novas estratégias, eu preciso fazer com que eles fiquem animados. E, na verdade, o caráter cristão nos assegura em Cristo e nos traz tranquilidade em quem Deus é e no que Ele espera de nós. E ponto final. É aí que a gente precisa descansar. Né? Caráter, juntando dentro do que vocês colocaram aí, a gente pode pensar então que caráter é o conjunto de traços morais. Porque os traços morais, o caráter envolve prática. Então a minha moralidade, ela é demonstrada na minha ação. E éticos? O que é a ética? E o que é a moral? O que é a ética e o que é a moral? Cortella, filósofo brasileiro, ele fala que nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Quero, posso e devo. Essas 3 coisas caminham juntas e quando eu consigo me delimitar dentro das 3, eu me torno um ser ético dentro de uma sociedade. Né? A ética, ela envolve mais as questões relacionadas ao que os outros veem. Eu sou alguém ético quando eu entro sem fumar dentro da igreja. Eu estou agindo com ética. Por quê? No nosso país, não se entra em ambientes fechados com um cigarro na mão. Mas quando eu digo que eu sou um cristão, o que se espera de um cristão no nosso país? Que ele não vai fumar em lugar nenhum. Então a ética, ela não define caráter. A ética é um espelho do caráter dentro de um grupo, dentro de uma coletividade. Né? Então, faz parte do processo do incluir dentro do caráter, mas não define o caráter. Né? Esses valores, esses traços morais e traços éticos, ele definem a personalidade e a conduta do indivíduo. Eu tenho os meus valores morais e os meus valores éticos. Em alguns momentos, nós nos chocamos com valores éticos, uns para com os outros aqui. A depender da criação, a depender da cultura do país, aqui dentro do nosso país mesmo, a região que você está, ou a depender do país de onde você vem, nós temos na igreja várias culturas diferentes, e às vezes algumas questões éticas, elas são chocadas com um com o outro. Por quê? Mas isso tudo define também a minha conduta como indivíduo separado. Ela reflete os valores, princípios e a forma como uma pessoa age diante de diferentes situações. Especialmente quando o quê? Ninguém está olhando. O caráter não é definido em meio à coletividade. O caráter de um indivíduo, o caráter do líder, e agora dando um passo a mais, o caráter do líder cristão, ele é definido quando você está sozinho e ninguém mais te vê. É lá que você tem o seu caráter exposto. E é lá o líder cristão,
que consegue agir e atuar de forma prudente, ele precisa ter caráter, porque ele consegue refrear os impulsos, ele consegue entender o envisionamento, o encorajamento e a motivação que ele tem, definido em quem Deus é e não diante dos outros. Aspectos mais simples, por exemplo, a generosidade. Uma pessoa com caráter generoso é aquela que tem generosidade, que é desprendida quando as pessoas vêm e quando as pessoas não vêm. Uma pessoa com uma ética política, ela faz o quê? Ela é generosa quando os outros vêm, mas ela não é generosa quando os outros não vêm. Pensando em caráter, o líder, vamos usar a generosidade como exemplo. Ele não necessariamente precisa ser o mais generoso, mas se ele demonstra ser o mais generoso em grupo, e ele não é o mais generoso na solitude, ele não tem caráter. A maneira como eu escolho os meus traços éticos, os meus traços morais, esses elementos eles devem definir quem eu sou no meio de todos e sozinho, quando eu estou sozinho. Valores, princípios e a forma como eu ajo. Sozinho e no meio de todo mundo. E você há de convir comigo que é uma luta. O que a Bíblia chama, como é que a gente pode pensar dentro do você, quem você é? Aqui nós temos um quadro com a sua foto, você está vendo? Quem é você aqui? Nós temos uma batalha entre duas naturezas dentro de nós. Quem são elas? Oi? Oi? Uma natureza divina e uma natureza adâmica, né? O velho homem e o novo homem. Essas duas naturezas, elas brigam o tempo inteiro dentro de nós. E muitas vezes o líder ele é motivado a agir para que ele ganhe reconhecimento, para que ele ganhe sucesso, para que ele seja bem aceito. Para que ele consiga o seu... Lembra que nós vimos no começo os 4 E's? Por exemplo, eu quero envisionar. Para que eu consiga envisionar, nós vimos que eu preciso envolver, eu preciso equipar e eu preciso encorajar. Então, eu começo a encorajar pessoas para fazer o quê? O que eu quero. E se eu quero encorajar pessoas para ficarem felizes no meu ministério, e eu não tenho um caráter, e eu não deixo a natureza de Cristo refletir em mim, qual será o meu incentivo para as pessoas? Eu devo fazer com que elas gostem de mim, para que elas fiquem do meu lado fazendo o que eu quero, seguindo a minha visão, usando as ferramentas que eu levo para elas, para que elas se envolvam no meu ministério, nas minhas propostas, de forma a continuarem motivadas. E eu começo a colocar uma gasolina do velho homem ali, porque eu quero que as pessoas façam o que eu quero. O caráter não está aí. O caráter não está aí. Provérbios 25 diz que o que teme homens arma ciladas. O que teme homens arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Como líder, você como líder, cada um pensando aí no grupo que você tem à sua frente, ou que você liderará, amém? Amém? Ou que você lidera. Você tem um grupo na sua frente. Se você olhar para o seu grupo e o seu objetivo for maior, ele é que aquelas pessoas gostem de você, que elas estejam do seu lado motivadas, porque você é o melhor líder que aquele ministério poderia ter, você está temendo homens. E o temor a homens é feito de líderes sem caráter. Porque eles usarão a hipocrisia o tempo inteiro para bajular, para agradar, para fazer com que as pessoas fiquem atrás deles. O caráter nos leva a entender quem Deus é e o que Ele espera de nós. O caráter pode ser considerado a base da integridade, honestidade e responsabilidade de alguém. Essa tem que ser a base do líder. Ele é alguém íntegro, é alguém honesto e alguém responsável. E vamos fixar algo que é bem importante aí. Eu sou alguém íntegro, honesto e responsável quando ninguém está olhando. A integridade não é medida quando todos olham. Dentro das questões cristãs, a integridade é medida pelo próprio Deus. E Deus nos vê quando ninguém vê.
A honestidade, ela não é medida quando eu vejo troco a mais na minha mão e eu devolvo. A honestidade é quando eu entendo a sinceridade na motivação que eu coloco nos meus liderados para cumprirem algo. É para fazer e chegar aonde eu quero, ou é entendendo um bem maior do reino para que o corpo de Cristo seja abençoado naquele processo? Entendem a diferença? A gente poderia dizer então que aquilo que você é mais importante do que o que você faz. Isso é caráter. Quem é você? Quando Deus olha para você, quem é você no corpo de Cristo? Quando estão você e Deus na sala, Ele olha para você e como Jó, lembra de Jó? Vistes meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal. Esse é o líder cristão. A gente tem falado muito sobre as virtudes que o líder deve ter, as qualidades do líder deve ter, como um líder age, quem é o líder. A gente está construindo ali aspectos relacionados à forma de atuar como líder. Agora a gente está indo para a pessoa do líder. Algumas aulas nós olhamos para a integridade desse líder. E hoje, no cristianismo, na igreja de Deus, de Cristo, a noiva de Cristo não precisa de pessoas sem caráteres. Porque quem usa é o Senhor, quem transforma é o Senhor. O melhor líder secular, ele é inútil se ele não tem o Espírito nele. O melhor engajador em uma empresa, as melhores estratégias usadas para a liderança, elas são nulas se não houver a ação do Espírito Santo. Eu gosto muito, quem já fez o Conhecendo a Deus e Fazendo Sua Vontade aqui? Dentro do Conhecendo a Deus e Fazendo Sua Vontade, as 7 premissas lá, a primeira, vamos ver se a gente lembra, o que é na primeira lá? Deus está agindo? Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Por que a gente está olhando sobre esse caráter? Porque às vezes a gente olha para a máquina da igreja, a instituição da igreja, não o organismo vivo, a instituição, a igreja que faz parte dentro da organização para que nós tenhamos ordem. E nós pensamos assim, quem são as pessoas ideais para cada posicionamento? E nós olhamos e começamos a encaixar. Como pastor, eu posso ser tentado a isso. Eu começo a olhar o que cada um é melhor, né? A Alessandra, ela é ótima em vendas. Você coloca uma bugiganga que não presta para nada na mão da Alessandra, na loja dela todo mundo compra aquele negócio. Então a Alessandra vai ser aquela que vai vender as marmitas quando tiver, então a Alessandra vai fazer aquilo. A Cristina, e aí vai. Eu começo a olhar para cada um e eu começo a ver o que cada um é bom. Então a gente vai colocar pensando, faz parte do processo? Faz, mas o que eu tenho que pensar em primeiro lugar? Quem age constantemente dentro da igreja? É o próprio Deus. Quem dirige a igreja é Deus. Então nós temos que ter uma sensibilidade espiritual nesse processo. A segunda premissa diz que Deus nos convida a nos juntarmos a Ele na sua obra. Então uma segunda parte do livro, ela trabalha que Deus ele está agindo, Deus está fazendo, você querendo ou não, a máquina continua andando, porque é Deus quem faz. Ele te convida a se somar a Ele na obra que Ele está fazendo. Para que você possa se somar a Ele na obra que Ele está fazendo, e nós vamos parar aqui na segunda premissa do livro, eu tenho que ter caráter. E caráter é a virtude espiritual que me mostra ser quem eu sou, útil no reino. Porque senão eu não sirvo. Por melhores que sejam as minhas qualidades e virtudes, se eu não sou alguém que entende quem Deus é na minha vida, se eu não sou alguém que anda em intimidade com Deus, eu não sirvo para a direção que Deus quer dar à igreja. Concorda comigo? Diante disso, alguns perigos. O líder natural, ele é inclinado a buscar resultados visíveis, influência contínua e liderança duradoura. Você tem um ministério. Quem sugere um ministério hoje? O seu ministério aí. Quem pode falar um ministério? Ação social. Então a Cristina está falando ali. Eu tenho um ministério de ação social. A semana que vem a gente usa o seu, tá, Deise? Fica calma aí. Eu tenho um ministério de ação social. Qual é a primeira coisa que eu quero? Resultados visíveis. Como o ministério de ação social da igreja terá resultados visíveis? Na sua visão, Cristina. E podem ajudar, tá? Recebendo doações. Recebendo doações, quem mais? É que o seu ministério já funciona bem. Você já vê a doação na casa de alguém. Mas para toda essa engrenagem funcionar, o que aconteceu?
Não, tá certo isso, mas vamos lá. Você recebe o alimento. O que você tem que fazer com o alimento que você recebeu? Doar. E como é que você faz para doar, o processo de doação? Você precisa ter pessoas que façam o quê? Montem a cesta básica. Quem mais? Pessoas que vão comprar o que faltou porque chegou dinheiro. Quem mais? Pessoas que vão entregar a cesta básica na casa da pessoa. E essa pessoa tem que ter capacidade de chegar com a cesta ali e evangelizar a pessoa. Então vamos olhar para esse braço da ação social. Eu recebo alimento, eu tenho uma equipe que monta a cesta básica, eu tenho uma equipe que compra os alimentos que faltam, e eu tenho uma equipe que leva essa cesta básica na casa das pessoas, e essa equipe precisa ser equipada de forma real a levar o evangelho para aquelas pessoas de forma clara e de forma realmente empática, né? Não é só falar. Eu percebo que o pessoal da ação social, eles têm uma estratégia bem clara na forma de levar o evangelho para aquelas pessoas. Então esse é o resultado visível. Eu começo a olhar, então a Cristina vai começar a pensar assim, e você também no seu ministério, tá bom? Todo mundo é líder da ação social agora, tá? Você começa a olhar e pensar assim, eu preciso ter mais cestas montadas. Para que eu tenha mais cestas montadas, eu preciso criar estratégias. E eu começo a pensar em formas de fazer aquilo acontecer. E tem mês que será mais e haverá meses que serão menos. Eu preciso ter influência contínua. Lembra que liderança é o quê? Grava isso. O que é liderar? É influenciar. Então a Cristina vai falar, eu preciso continuar influenciando as pessoas do meu grupo. Então como é que eu influencio essas pessoas? E eu começo a criar estratégias muitas vezes humanas, porque influência envolve tempo, influência envolve o engajar da minha vida na vida do outro, influência envolve recursos muitas vezes. E eu começo a tentar me tornar criativo. E depois de 5 anos que a pessoa está no mesmo ministério com você, chegando aqui de sábado, 10 horas, você está pensando, eu não estou mais influenciando essas pessoas, porque elas vão cansar. E aí o terceiro passo falou o quê? Eu preciso ter uma liderança duradoura. E a gente começa a tentar inventar a roda, porque parece que não vai mais acontecer se eu não for criativo, se eu não mostrar para elas que, pausa, não é por aí. O que fala a segunda parte ali? Somente o caráter piedoso pode produzir isso. Dentro do reino, você pode ter as melhores estratégias. Se o Espírito Santo não estiver agindo no ministério, não vai para lugar nenhum. Você não será um bom líder. Ele faz, o ministério acontece porque é do reino. É sobre ele, não é sobre nós. Mas um bom líder, ele precisa ter um caráter piedoso. Por quê? Um bom líder pergunta para quem a direção que ele deve ir? Para Deus. Isso acontece quando? É na solitude. É no tempo que ele investe com Deus, perguntando para Deus como fazer. A gente se cansa estruturando estratégias. E o caráter piedoso te lembra que você não faz nada, quem faz é Deus. O líder natural é mais inclinado a investir tempo em estratégias administrativas, obrigado, Verônica, do que em buscar dependência e intimidade com Deus. Desafio para você que lidera: divida o seu tempo entre forma de pensar no ministério e forma de ouvir o Deus do ministério. Não é só o seu devocional. Se você tem o seu ministério, você vai investir um tempo com Deus em solitude às vezes. Você vai para um lugar, você vai para um parque, na sua casa, você vai para um canto em silêncio, você vai ter sua leitura, e você não vai levar nada diante do Senhor, você vai falar: Senhor, eu quero contemplar a tua beleza, eu quero contemplar a tua formosura. Na presença de Deus existe direcionamento. Muitas vezes nós nos prendemos, nós somos batistas, né? Nós cremos no Deus que age, mas Ele é o Deus que está na palavra. E eu gosto do conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade, porque parece que Ele leva a gente um pouco mais para a direção de que Deus está agindo. Deus, Ele fala com você pela palavra, mas Deus, Ele usa a igreja nesse processo. O corpo de Cristo é vivo. Deus usa elementos ao seu redor que abrem os seus ouvidos, abre a sua percepção espiritual a ver que Ele continua a fazer e que Ele continua a agir. Para isso você precisa de tempo. Para isso você precisa de tempo. Invista tempo com Deus, ouvindo o que Ele tem a dizer. Vida com Deus transforma caráter. E eu quero pensar de novo, de quem que é a foto que está aqui? Sua. Quantas naturezas tem aqui? 2. O que elas fazem o tempo inteiro? Brigam. O tempo com Deus faz a natureza divina em você
sobressair, sobrepujar e ser uma natureza sensível ao que Deus espera de você no processo. Elas mostram, trazem direção. E aí nós vamos para o envisionamento coerente, para o envolvimento coerente. Nós equipamos de forma coerente, nós encorajamos a equipe de forma coerente, porque nós ouvimos o Senhor. Queridos, líderes piedosos geram liderados piedosos. As pessoas que vão ficar no seu ministério são as pessoas que amam a Deus, não as pessoas que amam você. Porque se as pessoas amarem você, logo elas odiarão você, porque elas verão em você que naquele quadro seu também tem uma velha natureza. E um dia você vai chegar às 10 da manhã aqui, para entregar cesta no sábado de manhã, e você passou a semana inteira pensando nas pessoas, comprando coisa e fazendo tudo, e alguém vai atrasar. E você precisava daquelas pessoas às 10, e todo mundo vai chegar naquele dia 10h40. Você deixou de fazer um monte de coisa para estar aqui 10 horas. A igreja estava fechada, a pessoa que estava com a chave não chegou na hora. Quando chega o primeiro, o que você vai fazer? Pular no pescoço dele. A velha natureza falou, tudo bem, não tem problema, acontece. Pede perdão e continua. Mas aquela pessoa que admirava você, ela não vai mais admirar você tanto. E você perdeu alguém. Mas agora, se o seu caráter piedoso foi refletido ao longo de todo o tempo, mesmo que você fale, você levou aquela pessoa a ter o engajamento e direcionamento em quem? Deus é. E ela sabe que você vai falhar. Ela sabe que você não é perfeito. E ela vai falar, eu continuo com você fazendo. E não era sobre a Cristina. Estou usando o ministério da Cristina. Ela vai saber que a gente falha, mas a gente está junto na mesma direção, porque o caráter piedoso aponta para o Deus da piedade, para o Deus que pede de nós intimidade o melhor. Os nossos liderados precisam perceber que nós andamos em intimidade com Deus. E não existe fórmula mágica nisso. Não tem nada mágico. Vamos pensar no caráter de alguns líderes cristãos. Cristãos não, né? Líderes na Bíblia, no Antigo e do Novo Testamento. Eu quero que vocês pensem 1 minuto aí. Uma virtude em cada um deles que demonstra caráter. Tá? E aí a gente vai pensar e vai citar de forma bem rápida. Eu dou 2 minutos para a gente pensar, vai lá. Não é uma estratégia de liderança. São coisas que demonstram caráter na vida deles. Vamos lá. Abraão, o que você vê de virtude de caráter em Abraão? Obediência. E que demonstra caráter, né? As duas coisas. Ele foi alguém obediente em diversos momentos, né? Saindo de onde ele estava confortavelmente, ouvindo o Senhor quer que eu vá? Eu vou. Era entre Abraão e Deus. Talvez se... Eu não quero pensar nessa possibilidade, porque Deus é soberano e Deus determinou essa possibilidade. Mas se Abraão olhasse e falasse assim, não, Senhor, não vou não. Gênesis teria outra história. Porque tudo começa com o pai da fé. E era entre Abraão e Deus. O Senhor quer que eu saia da zona de conforto e vá para onde o Senhor vai me mostrar? Eu vou. A Ivaneide coloca um ponto bem interessante.
né? Caráter. Abraão e o sobrinho Ló. Para onde você quer ir? Escolhe o melhor, Ló. Para onde você quer ir? Escolhe o lado que você quer ir, eu vou para o outro. Isso é caráter. Ele não foi ambicioso, né? Vamos avaliar o valor das terras, né? E aí eu te dou alguma coisa em gado a mais, ou você me dá para compensar. Você leva, escolhe o lado. Isso é caráter. Eu não me preocupo com o que você quer. Eu tenho Deus. Quem mais? Sodoma e Gomorra. Olha o coração do homem piedoso, Senhor. Se houver lá tantos, aí foi diminuindo, se houver lá tantos, Senhor, se houver um lá, por favor, não destrói. Olha o amor, o cuidado por pessoas. A gente olha para o tamanho desses homens e vê a dimensão de como eles foram usados por Deus, mas na hora de clamar por um, Abraão estava lá. Senhor, por favor, demonstre compaixão. Isso é piedade. José, onde você percebe caráter em José? Oi? Na moral, aonde? Na casa de Potifar. Ninguém ficaria sabendo, talvez, né? Seria um capítulo de José, escrito ali, Deus perdoou e José continuou sendo usado. Aquela mulher jamais falaria para o seu chefe sobre isso, se ela conseguisse o que ela queria. Vida seguir, não. Eu honro a Deus, e eu não vou fazer isso. Ah, mas você vai ser punido por tudo bem. Eu estou aqui para honrar a Deus. Isso é caráter. Quem mais em José? Perdão. A Deise falou o quê? Lealdade. Nisso aí. A lealdade a Deus. O perdão, caráter de José, o caráter é demonstrado em virtudes cristãs, não somente na justiça. Se José agisse com justiça diante dos irmãos, ele poderia ou não falar nada, ou ainda puni-los, uma justiça humana. O caráter piedoso, ela olha para a justiça divina, que não olha quem eu sou, mas olha quem é o Deus a quem eu sirvo. E Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus cheio de misericórdia. Olha o caráter de José. Não, olha a visão espiritual de José. Deus usou essa situação para que eu pudesse ser usado como instrumento. Venham para cá, meus irmãos. Isso é caráter. Um verdadeiro líder, um homem usado por Deus. Moisés. Um homem extremamente paciente, um homem manso, né? O mais manso que já passou por aqui. Um homem, a liderança de Moisés é mostrada constantemente em dependência de Deus. Em diversos momentos, Moisés se volta a quem Deus é. Caráter é demonstrado em obediência. Já pensou Moisés, depois de passar a vida liderando o povo, ele morre na praia? Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés segue os 3 discursos de Deuteronômio que nós temos de Moisés ali, o bastão entregue com caráter na mão de Josué. Ah, tá vendo? Vai, Josué, vê se vai valer a pena servir a Deus. Servir a vida inteira, ó, tá aqui, ó. Veja o lado de cá do Jordão, não vou poder passar. Vê bem, analisa bem o que você está fazendo. E vai lá e sai para morrer no monte, né? Não, vai lá, Josué. Sirva a Deus. Josué foi corajoso. Josué foi corajoso antes de Josué 1:9. E antes de Josué 1:9, a gente vê essa coragem de Josué no seu caráter. Onde? Todo mundo fala assim, não dá. Josué olha para Deus, olha para aquelas pessoas e fala, não, vocês estão esquecendo quem é o nosso Deus. Isso é caráter. Eu tenho intimidade com Deus, Josué. Falei, dá sim. Vamos lá, povo, tem como conquistar a terra. Eles são grandes, mas o nosso Deus é maior. E ao longo do livro, em diversos momentos, a intimidade de Josué com Deus, desde o início, ouvindo o que Deus quer. Falhas todo mundo tem. Ter caráter não é não ter falhas, mas é saber aonde você está posicionado diante de Deus. Quem é Deus e quem é você. Daniel. Confiança no Deus que ele tinha, né? A gente percebe isso desde o início. E eu não vou comer das coisas consagradas, não vou. Quem mais? Oi? Fidelidade, vamos lá, em que história? Isso aí.
eu vou continuar fiel. O caráter é, eu sirvo a Deus, mas não pode. Mas não estou perguntando se pode ou não pode. A Deus eu sirvo e Deus está acima de qualquer coisa. É a Ele a quem eu vou me dirigir. Né? Ninguém está olhando ou estão olhando, eu continuo servindo a Deus. Né? Quem que falou aqui? Não ouvi, irmã Ruth? Disciplinado no processo, pensando na dieta, em outros elementos, na oração 3 vezes ao dia, alguém disciplinado. A disciplina faz parte, é uma das virtudes que demonstram o caráter. Né? Irmão Elvio. Humildade, né? Não fui eu. Foi o Senhor no momento da interpretação dos sonhos, né? Isso é caráter, é dar a glória, dar valor, dar as notas a quem realmente deve ser dado. Isso é caráter. Né? Vamos pensar na igreja primitiva em Atos 2, uma igreja que tinha sucesso. Né? Onde a gente percebe virtude de caráter na coletividade daqueles irmãos? A unidade que eles tinham. E lembra lá em Atos 2, a partir do versículo 42? A gente sempre vai lá de novo, por favor. Quem pode ler? Do 42 ao 47, quem pode ler? Obrigado, Eide. Aqui você percebe uma igreja unida, mas elas estavam unidas aonde? Eles estavam, o versículo 43 fala que em cada alma havia temor. Em cada alma, individualmente na igreja, eles temiam a Deus. E as ações eram perseverança na palavra, oração. Eles adoravam a Deus através disso. Eu me volto a quem Deus é. Isso é princípio de caráter. Eles eram generosos. Caráter é, eu vendo a propriedade e eu coloco na coletividade dentro de um contexto próprio da época. Quem não teve caráter numa situação assim? Ananias e Safira. Eu falo que eu vendi por tanto e eu deposito tanto ali. Não. A generosidade fazia parte das pessoas que se somavam. Eles olhavam para quem Deus é e falavam que eles tinham a simpatia do povo. Pessoas de caráter. O cristianismo não nos torna antipáticos às pessoas, talvez aos valores, aos princípios das pessoas, mas as pessoas, a igreja, ali fala que a igreja, os outros admiravam, caía na simpatia do povo. O povo olhava para a igreja e via o caráter que a igreja tinha. Qual é o objetivo de uma igreja? Glória de Deus. Esse é o objetivo da igreja. A igreja adora o Senhor, não precisa de mais nada. Mas pensando humanamente, nós percebemos que as coisas caminham bem quando uma igreja cresce ou quando uma igreja diminui? Quando uma igreja cresce. O que acontecia com a igreja de Primitivo aqui? Como é que termina essa sessão? Sucesso. O Senhor acrescentava dia a dia os que haviam de serem salvos. Quem acrescentava a igreja? Senhor. A igreja não estava com estratégias ali. Não. A estratégia é temor. A estratégia é a unidade, entendendo a nossa devoção, entendendo a quem nós servimos. E quem faz o trabalho é o Senhor. Pensando nisso, o caráter do líder dentro do ministério e independentemente do ministério. Parece que às vezes a gente divide a igreja em ministérios diferentes, né? Ministérios administrativos e ministérios espirituais. Né? Então os ministérios relacionados às coisas humanas, eles são administrativos. Por exemplo, o que seria um ministério administrativo? Finanças, a tesouraria, né? Tá aí uma das tesouras, as duas estão aí, a Ivana tem as duas, estão aí, mexer com dinheiro. Então vocês não têm nada de espiritual, vocês só mexem com números. Quem mais?
Secretaria, né? Mexeu com a Eide agora e com as outras secretárias. Tem nada de espiritual. Quem mais? Zeladoria, né? Tá aí até a Cláudia está aí hoje. O pessoal que mexe com a manutenção não tem nada a ver com o espiritual. O pessoal que mexe com reforma, e aí vai. Isso aqui é agora ministérios espirituais. Ensino, a EBD, quem mais? Música, quem mais? Ministério que envolve oração, pequeno grupo, pregação, isso é espiritual. Então, como é que esses ministérios devem ser voltados? Ao estudo da palavra e devoção. E esses ministérios, a estratégia, vamos lá, vamos olhar a estratégia. Queridos, na igreja tudo é espiritual. Todos os ministérios devem ter tempo de oração voltado ao porque o ministério está ali. Quem traz direção é o Senhor. O caráter do líder mostra essa dependência nesse momento. Quem são os seus liderados? Você vai refletir o seu caráter a eles, mostrando essa piedade, essa devoção que você tem ao Senhor. Perseverando na doutrina, em oração. É lógico, balizando o tempo. Você vai ter 1h30 para uma reunião para tratar, vamos pensar um dos ministérios aí de finanças, né? Juntou lá a Ivane e a Ana Lúcia, elas precisam fechar o balanço daquele mês, elas estão juntas lá e demora 2 horas para fechar o balanço. Elas têm 2h30 de reunião. Não, hoje nós vamos querer estar cheias do Senhor. A gente vai fazer 2 horas de leitura da palavra de oração e Deus vai nos ungir e capacitar a terminar o balanço em meia hora. Não é sobre isso. Mas se elas não têm e não colocam prioridade espiritual, as coisas não caminham. E por aí vai, mostrando aos seus liderados, aqueles que estão debaixo de você, que quem dirige o seu ministério é o Senhor. E Paulo a gente não precisa falar muito, né? Eu admiro Paulo, o caráter de Paulo, desde antes de Deus derrubá-lo no caminho de Damasco, né? Onde Paulo mostra caráter? Matando cristão. Leal ao Deus que ele tinha. Né? Se eu sirvo a Deus e eles são parte de uma seita, sai da minha frente porque meu caráter é servir ao Senhor. De repente Deus olha e fala, não, você é meu. O caráter de Paulo é tomado pelo Espírito Santo de Deus e é transformado em um homem que escreve grande parte do que nós temos nas nossas mãos, que dirigem a igreja de Cristo até hoje. Quantas doutrinas não estão firmadas no que Paulo escreveu? Um homem dependente de Deus. Mas tudo começa com caráter. Reflita nisso essa semana. Nós temos mais metade da aula para a gente continuar a semana que vem falando sobre caráter. Porque nós não precisamos, nós, como igreja, não precisamos de líderes cheios de estratégias. Nós precisamos de líderes visionários, estrategistas, mas cheios de caráter. E o caráter de Cristo. Amém? Deus, obrigado por esse tempo juntos. Molda o nosso caráter sempre a sermos como o Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece as nossas batalhas e Tu és um Deus muito maior do que isso, ó Pai. Que sejamos íntegros quando estivermos sozinhos diante do Senhor, para que a nossa intimidade com o Senhor seja refletida em totalidade nos nossos ministérios, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.